Olá a todos, estamos aqui para mais um podcast iGrow, o podcast que nasceu para trazer pessoas que têm uma história para compartilhar com você e ajudar você com a sua. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Karen Campos. Seja bem-vinda. Obrigada, Lúcio. Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje, poder contar um pouquinho aí da história e da trajetória. A Karen, empresária, mãe, sócia da GVP, Vanco e é CEO da G-Educa. Isso aí. Karen, que responsabilidade, hein? Um pouquinho. E hoje, antes de falar um pouco da sua empresa, eu quero conhecer um pouco da Karen. Conhecer sua história, né? Nem tudo acontece do nada, né? Muitas das vezes as pessoas olham você, né? Olham os grandes empresários e imaginam, foi fácil. Como é que ele chegou onde chegou? E eles não conhecem a jornada e tudo que você teve que passar para poder chegar aí. Então, É verdade. fala para mim, quem que é a Karen? A Karen é uma mulher como tantas outras, né? Que tem várias jornadas, vamos dizer assim, né? Então, mãe, mulher, empresária, namorada, parceira, né? Acho que qualquer mulher que eu falar isso vai entender. Eu sou mãe de 4 filhos, né? São 3 meninas e um menino. Gabriela, de 23, Giovana, de 18, Isabela, que vai fazer 14 agora em abril, Miguel, de 6 Eu anos. vi uma foto da sua família, família linda. Obrigada. É uma grande família. A gente brinca que dava para fazer um Big Brother. Tem assunto todo dia, tem novidade todo dia. Idade bem diferentes. Tem Ou seja, cada um no seu tópico ali. desafio para toda, né? Para toda a faixa etária aí, desde da criança, o pré-adolescente, adolescente e uma aí adulta, né? Uhum. Então, acho que isso ensina a gente muita coisa na jornada, né? Você ser flexível, você aprender a lidar com diferenças. São 4 filhos de mesmo pai e mãe, mas como todo mundo fala, como pode, né? Toda Eu já acho mãe uma diz isso. vitória, né? Uma vitória, é verdade. E muita gente fala, não, porque é todo filho de mesmo pai e mesma mãe. São pessoas diferentes, com desejos diferentes, aspirações diferentes, Uhum. necessidades, né? Situações para se resolver de forma diferente. Eu sou uma pessoa, eu brinco que eu sou uma estudante inveterada, amo estudar, não é à toa que voltei para a faculdade agora. Uau. Estou fazendo uma segunda graduação em Direito. Na realidade, sempre foi o que eu quis fazer, mas lá nos anos 1900, né, não cabe o ano aí, mas a minha primeira graduação foi Administração e Comércio Exterior, depois eu fiz pós em Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças, Contabilidade, fui seguindo nessa área, porque eu venho de uma família onde meu pai era empresário, tinha uma contabilidade. Uhum. Então, trouxe um pouco, acho, essa coisa de ver o pai trabalhando com contabilidade, tendo escritório. Desde pequena eu queria ter minha empresa. Então, desde pequena, era engraçado. Eu estava falando isso esses dias para alguém. Quando a gente brincava, eu tinha minha turma ali de amigas, né? Uhum. Vamos brincar de mercadinho. O mercado era meu. Lógico. Vamos brincar de A escritório. empreendedora. O escritório era meu. E eu me lembro que meu pai trazia pra gente coisas do escritório, né? Bloco, carimbo e tal. Então, eu tinha muita coisa. E montava a mesa e tinha lá, né, o pessoal que trabalhava. Vamos brincar de hospital. O hospital era meu. O era seu. Sempre era meu. Falou, ô menina egocêntrica, dominadora, né? Você consegue lembrar o que fazia você ter esse pensamento? Eu acho que era a vontade de poder ser livre. Porque eu acho que empreender te traz uma liberdade que algumas pessoas confundem, né? Muitas pessoas acham que empreender é você fazer o que você quer, a hora que você quer. Ai, não vou trabalhar hoje. Vou entrar e sair a hora que eu quero, né? Mas não, né? Pelo contrário, eu acho que você empreender acaba, de certa forma, pedindo com que você se dedique muito mais do que você estar ali, né? Numa posição de colaboração, né? Dentro de uma empresa. O fato de você querer empreender, ele te traz uma liberdade que eu acho que é muito mais ligada à sua liberdade de buscar seus objetivos realmente, de você poder criar desafios, de buscar as coisas no âmago da sua pessoa, né? As coisas que você enxerga que são legais para você. Mas eu valorizo muito, de verdade, a minha jornada de colaboradora. Eu também estive nessa posição. Assim, eu gosto muito porque você mencionou algo que você sempre se posicionou como empreendedora. Vou brincar de casinha.
a casa era sua. Vou ver mercadinho, o mercadinho era seu, o hospital era seu. Eu estou tentando ver se você consegue lembrar algum tipo de posicionamento. Eu sei que talvez seja difícil, mas você consegue lembrar algum tipo de posicionamento que você teve ali? O que passava? Porque, Eu gostava para de mim, liderar. eu não gosto só da jornada, mas eu gosto de tirar insights que possam ajudar outras pessoas. Eu gostava de liderar desde pequena, né? Eu sei que desde pequena, eu me lembro muito bem, eu sempre fui uma pessoa muito de organizar e solucionar as coisas. Então, Repete a palavra sou. solucionar. Você viu alguma coisa diferente nessa palavra ou não? Vejo, O quê? vejo muita coisa. Porque eu acho que quando você soluciona, você está olhando um pouco fora da caixa as coisas, né? Para você poder solucionar, você precisa criar alternativas para aquilo que para muitas pessoas às vezes parece insolúvel, né? E eu acho que é isso que faz a diferença, até para você empreender. Quando você quer empreender, você precisa ter olhar um pouco fora da caixa, né? Você olhar um pouco e falar assim, pera, tá todo mundo falando, não, não tem mais espaço para Aí veio isso. o doido. Veio o doido, né? Porque ele tem coragem de falar. Aí ele fala, não, faz isso. Aí, hã? E ele erra às vezes. Muito. Porque você nem sempre está certo. Mas Exatamente. quando ele acerta, ele se torna o solucionador. É. E eu brinquei e falei, você viu alguma coisa diferente? Porque Eu era o meu muito- nome está dentro da palavra sou Lúcio, né? É, E é legal. interessante que eu descobri isso agora, recentemente, um ano, menos de um ano. Nossa, mas é muito. Mas aí me diz, eu falei, liguei, quando eu descobri, eu estava no hotel, aí eu vi a palavra, eu falei assim, tinha um repórter pegando parte da palavra, do dor. Aí eu sou Lúcio, eu falei, caramba, o que teve meu nome ali? Aí, dor. Eu falei, mãe, você já tinha visto que meu nome está dentro de uma palavra que eu adoro fazer? Eu acredito que quem soluciona problemas está na frente. Você trabalha para alguém, o que for. Liguei para minha irmã, não, não, não. Então, olha que interessante. Tem pessoas que hoje trabalham para alguém, aí acontece uma situação, ele não se preocupa em trazer alternativas. Ele chega e fala, Karen, olha, quebrou isso. Uhum. Ou ele poderia talvez chegar, Karen, aconteceu isso, tem essa alternativa, outra, você tem alguma outra para adicionar? Né? Então, assim, o poder de uma pessoa que ela consegue se tornar uma solucionadora, a pessoa Faz começa toda a a voar. diferença. E eu acho que faz toda a diferença em qualquer âmbito da sua vida Qualquer, e em qualquer posição que você esteja, né? independente do... Independente de hierarquia, de tudo. Porque isso faz a grande diferença até quando você olha hoje o que as empresas estão buscando nos colaboradores, né? Que você busca o quê? Perfis solucionadores, perfis que pensem fora da caixa, proativos, pessoas que tenham essa pegada, né? Porque aquele método antigo que, ó, faz isso, faz aquilo, né? Tipo, vamos Acabou. lá, galera, acabou, isso não existe mais, né? As pessoas não querem, mas também está num ambiente onde você só dita normas, dita regras, é assim, é assado, né? Então, faz muita diferença. Para pessoas, às vezes, ser vista, poxa, eu não sou vista, mas eu faço tudo tão certinho, eu faço isso, eu faço aquilo. Poxa, pensa fora da caixa. Eu falo que é muito legal quando alguém chega para mim e fala assim, Karen, aconteceu tal coisa, mas olha, a gente pode fazer assim, a gente pode ir por tal caminho. E muitas vezes, melhores até do que eu teria pensado. Eu prefiro que às vezes até a pessoa erre. Errando, você eu acho que ela tem aprende. que ter o bom senso de falar, peraí, se eu errar, a consequência é aqui, eu vou errar. Deixa errar onde pode errar. Eu prefiro a que erra do que aquela que chega e depois de um período X, não, eu não fiz nada porque eu estava aguardando você me falar ou trazer a solução. Eu falo, não, não, Exatamente. pode errar. Exatamente. Só mede a consequência. Exatamente. E erre, porque você vai aprender a quebrar aquela questão que, nossa, e se eu errar? E se eu errar? Né? E muitas pessoas perdem oportunidades muito boas, né? De um crescimento profissional, de uma virada de chave, uma virada de vida, por medo de errar. Por medo de errar. Quantas pessoas às vezes não querem empreender, né? Tem tudo ali, tem uma Medo. baita capacidade. Ah, não, mas e se eu errar? E se não der certo? E isso e aquilo? Eu falo, cara, se você não tentar, se você não errar, como é que você vai Como é que saber? vai saber? Né? E eu falo que isso é para tudo. Mas é lógico, tem coisas que às vezes são muito complexas de você errar. Às vezes é muito mais difícil de você conseguir reestruturar depois de um erro. Exato. Mas eu acho que é aí que entra o papel de um bom líder, de um bom empreendedor, que ele vai apoiar até conseguir
a pessoa a criar aquela base para seguir. Sim, Mas você precisa ter esse ímpeto. Isso faz a com diferença, né? certeza. Para todo mundo. E você mencionou que você já trabalhou como CLT. Como é que Já. foi a transição? Porque, de novo, ver hoje o que você faz, várias empresas, eu mencionei algumas, tem outras empresas. Mas como é que foi? Como é que foi? Foi o quê? Foi mudança de mentalidade, apesar que eu não acredito que você já tinha, né? Já era uma. Mas como é que foi? Você consegue talvez colocar algo que você fez e te ajudou? Você sabe aquela história do que não vai pelo amor, vai pela dor? Aham, Então, ok. assim, imagina que existe alguma coisa para você no seu caminho e muitas vezes você luta contra aquilo. Então, eu comecei como colaboradora lá com 14 anos de idade. Aliás, eu comecei como colaboradora com 14 porque meu pai deixou eu ir trabalhar com 14, mas eu procurava emprego desde os 9. Então, eu arranjei emprego na padaria na frente da minha casa. Meu pai falou: não, 9 anos trabalhar, não pode. Depois, eu arranjei numa lojinha e também não podia. Com 14, um dia eu falei: eu tô indo. Antigamente, você saía com um currículo, né? Embaixo do braço, um monte de currículo impresso e saía entregando. E eu entrei numa agência de empregos e falei: olha, eu queria saber se tem uma vaga para primeiro emprego, né? E a menina pegou meu currículo, conversou um pouco comigo e falou: você não quer passar por uma entrevista? Falei: quero. Não imaginava assim que fosse, né? Falei: nossa, mas você chega assim na agência? Fiquei pensando. Uhum. Passei na entrevista com a selecionadora, ela falou: olha, tem uma vaga para trabalhar aqui. Você quer? Você faz a pré-seleção. Falei: eu quero. E já voltei empregada para casa. Minha mãe falou: como assim? Falei: mãe, tá aqui, ó, ganha uniforme, começa Aham. amanhã. E comecei a trabalhar. Fiquei 1 ano, aprendi muito, muito sobre pessoas. Uau. Porque ali eu atendia pessoas de todos os níveis profissionais, atendia pessoas que não tinham sequer um vislumbre assim de esperança. Até contei esses dias, a primeira pessoa que eu atendi no meu primeiro dia de emprego foi um senhor assim, ele estava literalmente bêbado. Uau. E ele chegou no balcão e tirou aquela carteira profissional toda amassada. E ele queria ver se tinha uma vaga para ele. E eu, 14 anos, dando de cara, assim, com, né, um homem, né, alcoolizado. Ali, falei: meu Deus. Aí tinha uma outra menina do meu lado, que depois acabou se tornando muito minha amiga, me ensinou muito. E começou a atender e foi me mostrando como era lidar com esse tipo de situação. Mas ali, eu aprendi muito a olhar as pessoas de uma forma diferente. Às vezes a pessoa chegou ali alcoolizada, mas às vezes a pessoa já está com tantos problemas, né? Eu não acho que nada é justificativa para vício. Sim. Mas às vezes a pessoa já tentou tanto, já tentou tanto. Ele era uma má pessoa? Não. Ele estava numa situação onde ele acabou chegando naquela situação, mas ainda estava tentando sair. Uau. Então eu aprendi a lidar com pessoas de todo jeito. Pessoas que às vezes chegavam numa postura extremamente arrogante, né? E se sentiam às vezes mal por estar ali procurando emprego, como eu, que era um gerente, agora estou aqui. Então, isso me ensinou muito sobre pessoas. Depois, eu acabei indo para a área financeira. Trabalhei em uma instituição financeira por 10 anos. Então, aprendi muito sobre mercado, né? Trabalhava muito com investimento, atendia muitas proprietárias de indústrias, de empresa grande, que também me ensinou o outro lado. Né? O que é você conhecer pessoas, às vezes, com muito dinheiro e muitos valores, e pessoas com muito dinheiro e pouco valor, Poucos valores. né? E também pessoas como a gente. Então, assim, eu falo que foi uma trajetória que me ensinou muito sobre pessoas, me ensinou muito sobre a postura profissional, né? A lidar. Nossa, eu passei por situações, assim, muito engraçadas e situações, assim, complexas. Trabalhava numa agência, então passei por 10 assaltos nessa agência. Trabalhei numa agência numa época que não existia porta giratória, ainda eram aquelas portas que abriam, né? E aí que deu a minha grande virada. Eu e o Daniel, a gente já estava casado, né? Daniel sempre veio aí da área, né, do empreendedorismo, desde que a gente namorava. A gente namorou 10 anos, a gente está há 33 anos juntos, né? 23 de casado. E ele sempre: não, vamos empreender, vamos empreender, vamos empreender. E eu sempre assim: nossa, eu quero muito, mas eu preciso pagar minha Eu faculdade. conversei com ele um pouquinho, é isso aí. É isso aí, né? Mas eu preciso pagar minha faculdade, enquanto a Nossa, gente namorava. esse mais, Mas eu preciso não sei o quê, mas eu tenho a tal mais. conta. E aquela coisa: nossa, mas é isso que eu quero, é isso que eu quero. E aí um dia eu tava na agência, a gente já tava casado, eu já tinha a Gabriela.
E ele, você tem que sair da agência, você tem que sair, você tem que sair. Eu, não, eu vou, preciso voltar da licença Mas- maternidade, mas, né? Não, eu vou, não sei o quê. Bom, em síntese, tava eu lá na agência e tinha uma senhora, uma italiana, e ela chegou, ela sempre chegava com um saquinho de mercado com dinheiro amarrado dentro. E nunca era pouco. A fila estava grande e eu resolvi ajudar a senhorinha. Eu falei, daqui, eu vou contando dinheiro até a senhora chegar no caixa. Bom, quando eu pus na mesa, que eu rasguei, que eu contei os primeiros 5.000, eu falei, quanto tem? Ela falou, 50.000. Eu falei, tá bom, rasguei. Ela ia com um saco de dinheiro amarrado numa sacola de mercado. Esse dia ela ainda tinha colocado, sabe, dentro daquelas sacolas, quando vê um monte de cebola que era Aham. tava lá dentro. Eu falei, gente, mas como que ela botou esse dinheiro dentro dessa cebola que depois... Será que foi pra disfarçar? Eu acho que foi, porque É. era uma região ali complicada. E aí, quando eu terminei de contar os 5.000 assim, eu senti aquele geladinho na testa. Quando eu olhei, o ladrão do meu lado. Me dá todo o dinheiro, não sei o quê. Eu fui pra trás, ele pegou o dinheiro e tal. Tava rolando já assalto na agência, né? E ainda caiu o RG do assaltante. Ainda peguei o RG, dei pro assaltante. Falei, toma. Falei, gente, louca, né? Se o cara tivesse tomado um susto, me dado um tiro, mas beleza. Aí, foi embora, fiquei escutando, né? Porque quando você tá em assalto em agência, é interessante. Quando os assaltantes saem, começa aquele... todo mundo levantando, porque a galera vai toda pro Sim. chão, né? Escutei e falei, bom, acabou. Saí, avisei pro meu gerente, falei, passei lá pela... Tem uma sessão de investigação, né, na agência. E liguei pro Daniel. Eu falei, olha, Chega. acabou de ter um assalto e tal dele. Eu tô falando, você é louca, não sei o que. Eu falei, não, chega, não vou. Então, eu falo que foi uma virada de chave meio pela dor, né? Vamos Uhum. colocar assim. Mas aí saí, tinha a Gabriela pequena, e aí resolvi ficar um tempo com ela em casa. E nesse tempo que eu fiquei, eu tinha mãe de primeira viagem, né? Toda empreendedora tem o lado mãe, não dá para dizer que não. Falei, nossa, eu não vou ter coragem de deixar minha filha na escola o dia inteiro. Eu não vou ter coragem de deixar minha filha, né, com alguém. Não vou, fiquei em casa. Quanto tempo? 3 anos. Só que nesses 3 anos, para variar, eu não consigo ficar parada. Uhum. Então eu resolvi, até esqueci de falar. Eu me formei esteticista facial. Eu atendia. Eu resolvi que eu ia vender cesta de café da manhã, que eu ia vender ovo de Pra fazer Páscoa, alguma coisa. para fazer alguma coisa e eu fazia o Daniel entregar, óbvio, É lógico. né? Nesse tempo, surgiu a oportunidade da gente absorver uma área de suporte técnico, que ele prestava serviços. E aí ele falou, pô, vamos? Eu falei, nossa, uma oportunidade, vamos, né? E eu conhecia dessa área mais burocrática, pessoas, departamento pessoal, finanças e tal. Pô, você cuida disso? Beleza. E aí eu comecei a ir de casa. Então eu fazia estética, fazia ovo, fazia não sei o quê, ajudava em casa e bora. Quando fazia 3 anos que eu estava nesse ritmo, eu falei, cara, não dá, eu preciso voltar para o mercado, não dá. Quem bate asa desde pequeno não adianta querer ficar engaiolado. Falei, vou voltar. Ele falou, pô, mas você já está me ajudando, então bora pro escritório. Eu falei, tá bom, mas eu vou só 2 horas. Tá Eu já tinha bom. 2 filhas, tá? Nesse meio tempo também arranjei mais uma filha. Tivemos mais uma, Giovana. Aí voltei pro escritório. Fui pro escritório, que começou com 2 horas, né? Foi tomando uma proporção que hoje estou aqui, às vezes 12, 14, às vezes eu brinco que se deixasse ficaria mais, porque eu amo muito, Uhum. né? Eu acho que além de ser algo que eu gosto de empreender, é algo que eu amo, tá em mim, né? Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de... O que a gente vai fazer de novo? E, assim, geralmente eu tenho oportunidade, eu pergunto, né? E falo, gente, quem aqui é empreendedor? Aí levanta 10, 15 pessoas. E eu vejo que algumas mulheres não levantam a mão. Aí depois eu pergunto, e aqui, quem que é mãe, né? Aí as que não levantaram a mão, levantam. Por que você não levantou a mão quando eu perguntei se tem algum empreendedor aqui? Porque eu vejo a habilidade que a mulher tem que ter para conduzir qualquer negócio ou trabalhar fora e ainda cuidar da casa. Como é que você fez essa... E eu pergunto que parece uma pergunta, né, simples, mas de extrema importância. Como é que você controla uma casa e ainda trabalha? Muitas pessoas me perguntam. Eu fico assim pensando. Como que você tem 4 filhos e você tem lá a empresa e você faz e você ainda resolveu voltar para a faculdade, sua maluca, Exato, né? Tipo, sua maluca. Mas o que eu vejo, que ao longo do tempo,
Lógico, muita tentativa e erro, né? Você aprende errando. Eu acho que como mulher, né? Porque tem o lado do casal também, que foi se adaptando e foi criando as suas metodologias ali de tipo, o que que você faz, o que que eu faço, quando você vai, quando eu vou. Mas como mãe, como mulher, eu fui criando uma rede, eu fui criando uma estrutura para eu poder fazer as coisas. Então eu sempre pensei muito assim, não adianta eu estar aqui na empresa com a cabeça E tudo. lá em casa pensando, ai, nossa, será que o Miguel comeu? Será que o Miguel voltou da escola? Ou estar em casa pensando se, ai, será que eu fiz isso? Será que tal coisa? Será que tal pessoa? Então eu fui procurando primeiro aprender a separar os momentos, né, para poder me dedicar da forma correta, né? Isso não quer dizer que se minha filha ligar aqui ou se acontecer alguma coisa eu não vou fazer. Sim. Mas se eu estou fazendo algo, eu vou fazer algo com qualidade, com os meus Claro. filhos, com a minha família, com o trabalho. Também fui aprendendo a ter pessoas perto de mim que possam me apoiar. Porque essa história de que você consegue fazer tudo sozinha não existe. Não existe. Não existe. Isso eu acho que é uma coisa meio fantasiosa, né? É. Eu acho que isso gera uma carga para a mulher que é complicada, porque a mulher muitas vezes se coloca numa posição de que ela tem que ser a super ultra power, mãe, Exato. mulher, esposa, namorada, você tem que ser tudo. E na realidade você precisa de ajuda, né? Eu vejo que eu levei um tempo para entender esse processo, né? Não é fácil, porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito das coisas. E eu gosto de fazer as coisas bem feitas, Sim. né? Mas é um processo. Então, eu fui criando estrutura com pessoas que puderam me ajudar, né? Eu ainda tenho pessoas que me ajudam, né? Prezei sempre muito por essa questão de qualidade, né? Então, se eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo. Lógico que eu tive momentos de querer estar fazendo 600 coisas ao mesmo tempo. E eu entendi e aprendi que não ia dar certo, né? Querer atirar para todo lado, eu não vou atirar para lugar nenhum, né? Eu não vou acertar alvo nenhum. Então, foi um processo de aprendizado. Então, se eu pudesse, assim, falar para as pessoas, eu sempre falo isso quando me perguntam. É um aprendizado, é uma questão de realmente você focar e entender que você não é a super mulher. Mulher Maravilha é só lá no filme, Não existe. não existe, né? E que você pode pedir ajuda. E isso vai muito para o homem também. Também. Tá, Karen? O homem, de uma forma ou outra, teve aquela cultura que o homem é machão, que o homem não pode chorar, que o homem não é sensível, que o homem. Que o e homem aí, muito romântico é coisa de- fraco. Aí, o que aconteceu? Foram gerados homens que, para pedir ajuda, tem que estar morrendo. Exatamente. Então, é interessante. É complicada essa situação, até te falo por experiência própria, né? Meu pai foi um homem desses, um cara fantástico, fantástico, assim, de uma índole que conheci poucos, né? Muito correto, muito justo, mas um cara que não pedia ajuda. Não E pedia. sofria, tá? E Com sofria, certeza, ele ali. faleceu no final do ano, né, com câncer. Foi bem complicado no final e no finalzinho ele pediu ajuda. Ah, uau. Entendeu? Então eu falo assim, porque às vezes eu acho que assim foi o maior ensinamento que ele me deixou. Hum. O pedir ajuda, Uau. né? Porque eu vim de uma família Que muito focada em Ninguém não pedir precisa de ajuda. Você tá indo bem nos seus estudos? Aham. Beleza, não Só faz tá mais que sua tudo obrigação. acabando. É isso aí, primeira Uau. responsabilidade e tal. Então sempre foi muito assim. E eu falo que o grande ensinamento do meu pai, para mim, né? Para minha pessoa, é isso. É o pedir ajuda. Pedir ajuda. É o você saber falar quando as coisas não Uhum. estão indo bem. Eu vou te interromper e vou até pedir ajuda aqui. Pegar um livro para mim que eu quero te dar de presente, tá? Ah, que legal. Já que você entrou nessa área, e eu lembrei. Ah, eu quero uma dedicatória, hein, Lúcio? Ô, Karen, esse livro, Hum, Autogestação, tá? Ele nasceu, na verdade, nem era para ser um livro, né? Eu sempre fui um cara muito fechado. Quando você falou que seu pai era, eu me identifiquei. Muito fechado. Para mim, tudo estava certo. Eu não precisava de ninguém. E ser vulnerável quase que não existia a possibilidade de eu ser. Só que aí o peso interno era enorme. E aí aconteceu uma situação que me pediram ajuda, eu falei não. E, bom, gerou um fator que eu falei, quer saber? Como assim?
Eu não posso ajudar uma pessoa porque eu não sei o que eu estou fazendo de uma forma clara. E eu comecei a escrever, acompanhar semanalmente o que eu fazia, o porquê eu fazia e o que eu fiz para poder solucionar a situação. Moral da história, comecei uma jornada de me conhecer, nada mais me conhecer. E nessa jornada eu entendi que sim, eu poderia ser vulnerável. Sim, eu poderia falar o que eu estava sentindo, que não é o que falaram de mim no passado. E depois de uns 3 meses, foi uma jornada meio que solitária, porque eu não tinha comentado com a minha esposa ainda porque eu ainda tinha aquela questão. Só que depois de 6 meses, eu comentei com ela, né, sobre o que eu estava escrevendo. E antes, talvez no 3º mês, eu falei, eu quero dar um nome. Nesse processo eu entendi que, para mim, era importante dar nome às ações que eu estava tendo. E quando eu comentei com a pessoa que estava me ajudando, né, registrando todos os fatos, eu falei assim, olha, eu quero que para esse projeto, ou para o que eu estou vivendo, eu quero dar o nome de autogestação. Ela falou assim, não, você quis dizer autogestão? Eu falei, não, autogestação. Eu estou me sentindo que eu estou gerando um novo Lúcio. Um novo Lúcio Muito legal. fora do que falaram que eu tinha que ser. Fora do que eu cresci aprendendo, dizendo que eu não poderia ser. Aí foi interessante que no 6º mês eu entreguei para minha esposa, ela leu, eu falei, nossa, eu não te conhecia. Eu falei, eu também não. Decidi ser mais vulnerável ainda e colocar num livro. E aí é interessante Fantástico. que o poder que eu ganhei, simplesmente por me conhecer e ser vulnerável, foi muito grande. Então, um presente para você, tá bom? Eu te agradeço. Te agradeço. E você me falando isso, vem um pouco da minha jornada também. Eu comecei um processo de autoconhecimento muito forte. Acho que para muita gente começou na pandemia, né? Sim. Então, eu comecei nessa jornada e muitas dessas questões que você está colocando, eu venho vivenciando. Porque quando a gente também está nesse lado de empreender, onde você se coloca numa posição que você precisa solucionar muitas Uhum. coisas, que você precisa centralizar e, bom, de certa forma é isso. Você também sente esse peso, né? Como se Sim. você tivesse que ser quase que infalível, né? E, Acabou. e- e isso não E tudo existe. preocupado com o que as outras pessoas. Isso, Exatamente. graças a Deus eu me livrei disso. O que que vão Exatamente. pensar? E aí, eu tenho uma cena muito engraçada no meio da pandemia, que eu falei, gente, eu tô maluca. A gente tava na pandemia. Os 4 dentro de casa, né? Os quatro Uhum. filhos, 2 cachorros, eu, Daniel, trabalhando, fazendo reunião, lavando, passando, aquela coisa que todo mundo. Uhum. Eu falei, gente, eu tô muito louca, porque eu me vi com um avental, o celular no bolso, um fone de ouvido, pendurando roupa, fazendo reunião, olhando o cachorro no quintal e fazendo assim pro meu filho pequeno. Sai. Tipo, não vai. Eu falei, oi? Gente, da onde eu vou conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo? Eu falei, não, eu tô muito maluca. Com o pregador, sabe? Era uma cena assim que eu falei, gente, eu parei, olhei e falei, cara, calma. Você não vai conseguir nem ser a Mulher Maravilha, você não vai conseguir ser a melhor mãe do mundo, nem a Uhum. melhor esposa, fazendo tudo isso ao mesmo tempo, porque na realidade você não tá fazendo nada. Nada. E foi aí que tudo começou, me deu um estalo. E eu comecei uma jornada muito Que semelhante ao que você está legal. falando. E realmente você quebrar essa barreira de que você pode ser vulnerável, de que você pode falar que às vezes você não quer, né, tal coisa. Não tem problema, não mata Nenhum. ninguém, não mata ninguém. Hoje eu não dou mais justificativa. Não vou fazer porque não tenho. Sabe aquela historinha? Ah, porque. Não, não vou fazer. E porque a gente às vezes conta para nosso próprio cérebro, Aham. a gente conta mentira pra gente mesmo, né? Hum. Ai, não vou por causa de tal coisa. Nada Não, disso, você não não vai vou. porque você não Mas olha quer. que interessante. Você falou, conta mentira. Para mim, a conversa interior sempre tive muito forte comigo. E questionamentos também. É sempre o porquê disso. Por que você faz isso? A diferença é que antes as respostas que eu dava eram enganosas. Eram estratégicas. Porque eu sou estratégico. Eu sei manipular a situação. No final da história, o Lucien ganhava. Quer saber? Você tá Fica assim contando o que te mesmo. agrada, né? Todo mundo é assim mesmo. E ponto para mim de transformação foi quando eu continuei perguntando, só que as respostas foram verdadeiras. Cada vez mais eu perguntava, mais eu respondia com verdade. Ao ponto de eu olhar e falar assim: cara, eu não te suporto. Quem é esse cara que estava aí?
Mas ao mesmo tempo que eu encontrei uma pessoa muito ruim, o cara que eu encontrei com potencial bom para executar tudo que eu tenho que fazer, fui fora de sério. Aí ele sobrepôs, ele literalmente se tornou não tão importante meus pontos fracos, mas com uma consciência de poder cuidar mais, buscar ajuda, terapia. Você falava de terapia comigo, eu falava, É pra louco. você acha que eu sou doido? Você acha que eu, homem, Lúcio, preciso de terapia? Gente, depois que eu abri para poder passar por uma terapia, eu falei, caramba, quanto tempo eu demorei para aceitar, porque sabe o que é o pior? Porque falaram para mim que terapia não se faz. Então, foi uma construção de um Lúcio. Por isso que o nome para mim foi, não, agora eu preciso fazer uma gestação de um novo Lúcio, quebrando um monte de coisas que me falaram. Não, e é legal, perfeito, viu? é perfeito o título, porque realmente é esse o processo. É. É você, é renascer, né? É renascer sendo quem Ponto. você é de verdade, né? Eu acho isso, assim, fenomenal. Eu brinco que todo mundo devia ter um terapeuta. Eu falo, gente, todo Concordo. mundo tinha que ter. Porque às vezes as pessoas falam assim, pô, mas é que o terapeuta vai ficar te drivando. Eu falo, não, mas eu acho que você ter um terapeuta requer uma coragem muito grande. Porque quando você fala, não, eu vou fazer uma terapia, você vai olhar para você mesmo. Esse é o grande medo. Peraí, eu vou me ver como eu sou, com os meus probleminhas e os meus Olha, você falou algo defeitinhos. fantástico. O problema não é a terapia, é porque ele vai te direcionar a você ver quem realmente você é. E você não é tão legal às vezes como E você acha não que você quer é. ver. E você não Você quer. não quer. Não quer. Se você achar que é gostoso, Não é. quando eu continuo esse processo e eu viro, Lúcio, ei, acorda, Exatamente. acorda. Você acha que é gostoso? Não. Não é. Eu só tenho uma consciência maior da importância que eu devo continuar. Durou o período de 9 meses, porque eu quis realmente fazer como um período de uma gestação. Mas e aí, nasceu. E agora? Tem que continuar. Com Eu vou ter certeza. que continuar crescendo, vou ter que continuar renovando minha mente, eu vou ter que continuar sendo vulnerável, se eu quero cumprir o meu propósito. Senão, Exatamente. volta a fazer. Volta. Volta. E você deve concordar comigo que, a partir desse processo, você se tornou, com certeza, um esposo melhor, uma pessoa melhor, um empreendedor melhor, Uhum. né? Quando eu falo um empreendedor, não é só o negócio em si, fazer o negócio girar, porque não dá pra gente mentir, gente, negócio precisa fazer dinheiro, fazer dinheiro. precisa se autossustentar e precisa gerar riqueza. Mas você se tornou um empreendedor melhor para as pessoas que estão com você, né? Você cria uma cadeia, né, de pessoas que realmente compartilham com você do seu propósito. Uhum. Você cria um movimento onde, para o outro crescer, outro tem que vir junto. Eu estava falando Exato. disso hoje de manhã, dessa ideia muitas vezes que as pessoas têm de não compartilhar o conhecimento e de não transbordar aquilo que elas têm dentro delas, com a falsa ideia de que isso vai fazer com que elas sejam cada vez mais necessárias e cada vez mais insubstituíveis. Eu penso o contrário. Eu acho que você compartilhar e você ensinar o outro, você cria a grande oportunidade para você subir um degrau a mais. Uhum. Porque quando você sobe, você preparou alguém para vir naquele degrau que você trouxe estava. alguém. Exatamente. Então, legal. esse é o segredo, né? Eu falo que esse é o segredo para você ir para uma posição de liderança, porque eu falo, ser líder dentro de uma empresa não é simplesmente você estar ali naquela posição. Ser líder é você ser referência. Sim. Né? E não você ir lá falar, não, faz isso ou faz aquilo, ou ser o solucionador para todo mundo. A grande sacada do líder é ele conseguir fazer com que quem está com ele realmente pense fora da caixa, cresça, tenha um pensamento analítico, crítico, que as pessoas construam e desenvolvam por elas. E não aquela visão do líder que vem aqui todo mundo atrás de mim, Não. sabe? Isso é ser líder. E para um empreendedor ou uma empreendedora, nada mais importante do que ter bons líderes. Com certeza. E que esses líderes construam outros líderes. Dentro de todas as escalas, você precisa de líderes, Fantástico. não é? Você precisa de referências. Sim. Porque você teve suas referências na sua trajetória, eu tive minhas referências do que eu queria e do que eu não queria. Uhum. Porque tem isso também. Sim. É muito importante, às vezes, as pessoas olharem também. Pô, esse modelo para mim não é legal. Eu quero
partir para algo diferente. Você precisa ter esse balizamento para você achar o caminho do meio. Porque senão você também fica nos extremos. Perdido. E aí também não rola. Tudo que é muito extremo não funciona, né? Ou Uhum. você é legal demais, ou você é chato demais, ou você é bravo demais. Então você tem que ter um Ou você quer agradar a a todos ou não. Então todos não ou adianta. desagrada. Karen, Exatamente. eu li no seu Instagram, você ajuda mulheres a tornarem-se empreendedoras de sucesso. Uhum. Fala, me chamou a atenção. Isso é um Me projeto. chamou a Te atenção. chamou, né? Você viu que tem um polvinho Calma. lá? Então, me chamou a atenção. Eu falei, será que ela colocou porque gosta? Deve ter algo. Mas, sem saber, eu tenho certeza que tem algo forte. Porque a frase, ela é forte. É. Então, tem alguma coisa já na propósito aí. É. Alguma coisa. Mas me É um fala um pouquinho. processo. É um processo que a gente está fazendo, né? Justamente por isso. Pela nossa história, né? A minha e do Daniel. A gente se conheceu muito jovem, a gente vem de famílias que têm empreendedores, sim, o pai do Daniel é empreendedor, meu pai era empreendedor com o negócio dele, mas de uma classe, assim, cara, eu não posso mais, é isso aqui, sabe? Eu não mereço subir, isso aqui é para quem tem muito dinheiro e tal, e eu vejo que a gente deu uma virada no caminho, né? E muita gente pergunta pra gente, cara, como que vocês fizeram? Como é que vocês estão casados há 23 anos, empreendendo juntos há 20, Uau. né? Com 4 filhos. E você nunca deixei de ser mãe, eu nunca deixei de me preocupar com as papinhas dos meus filhos. Eu era aquela mãe que chegava, papinha e tal, né? Eu nunca deixei de participar, né? Nem eu, nem ele. Nós somos pais que participa e que busca, a gente, lógico, a gente tem uma rede de apoio, mas a Sim. gente não é aquele pai e mãe, não critico quem faça, cada um sabe da sua vida, mas a gente tem um modelo onde a gente procura estar o mais presente possível com eles. Então, muitas pessoas perguntam, como que vocês fazem? Como que não sei o quê? Como é que vocês conseguem estar casados depois de uma pandemia, trabalhando tantos anos juntos, com os negócios juntos e tal? E isso tudo culminou num projeto. Você tem muita história, né? Nisso Tem aí. muita história para contar, lógico. Tem muitos erros, tem muitos acertos, tem muito modelo do que fazer e do que não fazer. Mas eu acho que é aí que tá a beleza. Exatamente. Tem pessoas que não sabem. É. Se elas podem aprender com o que vocês viveram, né? Exatamente. Por que não? E esse é o projeto. Então a gente vai lançar aí, acho que em maio, Legal. esse projeto. E a gente vem trabalhando aí um pouquinho já para dar Eu uma... quero conhecer mais, tá? eu quero te E apresentar. nós estamos caminhando já meio que pro final. E nosso Não, papo tá ótimo. Eu ficaria aqui umas 3 horas eu conversando. também ficaria, mas antes de terminar, eu quero saber um pouquinho da G-Educa. A G-Educa. Que, pelo que eu vi, tem vários cursos. Me fala um pouquinho. A G-Educa é o seguinte, ela nasceu justamente desses 20 anos na área de tecnologia, né? A gente empreende com tecnologia. Mas eu sempre gostei muito de compartilhar. Eu sempre gostei de ensinar. E eu tive muitos colaboradores que passaram com a gente, que aprenderam e caminharam. Eu tenho pessoas que foram colaboradoras nossas, que hoje são empresários, né? E eu sempre gostei muito disso. E a gente sempre teve essa dificuldade, como muitas empresas têm no Brasil, de achar colaborador bom, de qualificar do jeito certo, para o que precisa de verdade, né? O que realmente faz a diferença. Então eu sempre pensava, a gente tinha que dar um jeito de criar um lugar onde as pessoas pudessem realmente achar formações que fizessem sentido, com profissionais que fizessem sentido e que tivessem história para contar. Não só aquela coisa, sabe? Eu fiz um curso, eu resolvi gravar um curso. Acabou. Que isso tem, assim, de Muito. monte. Aí você vai lá, gasta, põe um monte de colaborador para fazer. E aí, tipo, tá. E a vida como ela é, né? E aí, um dia eu falei, eu queria muito fazer. Eu acho que chegou o momento, né? Chega uma hora na carreira do empreendedor, você sabe muito bem disso, que você quer transbordar aquilo. Acabou. Não é? Que você fala, cara, tá bom, nossa, eu construí isso, eu fiz uma empresa, mas tá. Mas e aí? E aí, né? Então, um dia, vamos fazer uma plataforma assim, mas eu só quero profissional que tem história para contar, que a pessoa olha e fale, cara, é isso. Nossa, olha, eu posso também. Eu tô vendo que ele começou assim e hoje ele tá assim. Foi difícil, mas não é impossível, tal. E aí nasceu a G-Educa. Então, um dia a gente tava aqui, qual que vai ser o nome? Qual que vai ser o nome? Qual que vai ser o nome? Eu falei, cara, tem que ter alguma coisa de educação. Então, educa. A gente tem um avatar aqui que é a G. Inclusive, a Vitória, que não tá aqui, foi que criou. Ela é uma graça, tá? A Vitória. A Vitória é uma querida. E, assim,
não dá nem para falar aí o quanto ela é importante. O Felipe também, tá? né? Ele tá aqui, é outro, né, querido? Mas não dá para falar o que eles fazem, assim, por nós em palavras. Eu tenho muito agradecimento e a gente aprende muito com eles também, porque eu acho que isso é legal. Eu aprendi muito hoje. É um processo de troca fantástico isso. E aí, pô, por que a gente não usa G? Olha, G educa. Ah, mas qual que vai ser a frase de efeito? Pô, Duca. O que é Duca, né? Não posso trazer o que é Duca. Mas, pô, por que a gente não pega? Seja um profissional Duca. O que é Duca? Aí a gente, pô, disruptivo, único, capacitado com K e antenado. E aí a G-Educa surgiu. Que legal. E aí a gente está aí com a plataforma no ar, a gente está com alguns cursos, a gente começou muito focado para a área de atendimento e relacionamento com o cliente, né? Porque a GVP é uma empresa que faz software de CRM, bot, canais digitais para essa área, com a visão também de treinar tecnologias para essa área. Então, desenvolvedor de chatbot e tal. Só que o que foi acontecendo no meio do caminho? Foram chegando outros profissionais e a gente foi olhando e falou, cara, isso aqui é muito maior do que a gente está Eu preciso olhando. te interromper. Olha que legal. Por isso que eu fico doido quando nós guardamos coisas, possibilidades, ideias, projetos. Porque começa com algo e geralmente você não tem ideia da dimensão que pode, né, tomar. Então, olha aí. Então, só ressaltar isso. O pessoal que segura projetos, ideias, não segura. Nunca sabe. E mais do que isso, quando eu falo dimensão, é o alcance que pode chegar e a transformação que pode levar para as pessoas. Eu já entendi mais ou menos. Vai envolver pessoas, transformação. Aí isso para mim é propósito. É quando você conecta algo que você tem pensando em transformação de alguém. Aí parece que as coisas começam a conectar. Exatamente. E é assim, a nossa ideia é o quê? Cara, a gente tinha essa dor. Por que a gente não pode ajudar as pessoas a estarem preparadas para esse mundo novo? Para esse modelo novo de trabalhar, para essas habilidades novas, né? Os soft skills que tanto se falam. Por que a gente não pode ajudar as pessoas a entender as profissões novas? Porque tem muita gente que não entende. E às vezes a pessoa tem qualificação para estar ali não sabe como e fala, começar. mas que nome é esse? O X, né? O que é um copywriter? As pessoas vão falar, mas peraí, não, mas pô, cara, tem tudo a ver comigo. Então a nossa ideia é essa, sabe? É transformar. Porque eu até falei há um tempo atrás, eu sou uma estudante inveterada, porque realmente assim, eu gosto e eu acredito que a educação transforma as pessoas, transforma em todos os níveis. E aí a G-Educa é isso. E aí as pessoas foram chegando e a gente foi olhando e falando, cara, é muito maior do que a gente está olhando. Você imaginou. E é um projeto muito legal, ele está na primeira etapa, ele tem algumas outras, mas é isso. Você sabe que eu invisto em várias empresas, né? E antes de investir na empresa, é a pessoa. Lógico. A pessoa é a empresa. Mas eu não investi em ninguém que não tenha um propósito. Que eu não veja algum tipo. Então, numa conversa, eu consigo identificar. Opa, ali tem propósito. Tô dentro. Se a pessoa tem um baita de uma oportunidade, mas tudo é referente a dinheiro, não me encanta, não quero fazer parte. Karen, é isso mesmo. Eu continuaria e já quero deixar o convite para a gente poder continuar esse bate-papo. Mas eu volto. Antes, eu adorei. Eu quero fazer um bate-bola rápido aqui com você. Pronto? Uma palavra para uma pergunta? Ai, meu Deus. Geralmente. Vamos lá. Tá? E não tem muito tempo para pensar, não. É rapidinho. Tá bom. Um passatempo. Estar com os meus filhos. Um herói. Meu pai. Um filme. Um filme? Olha, um filme pra mim me complica, cara, porque assim, eu posso te falar uma música. Uma Linda Mulher. Ok, uma mania. Nossa, eu tenho mania de fechar. Eu tenho mania de fechar todas as gavetas e portas que estiverem abertas antes de eu dormir. Gente, é maluquice, mas eu faço. Um sonho. E Egito. Uma paixão. Meu marido. Uma dor. Ter perdido meu pai. Uma saudade. Meu pai. É indispensável. O amor. O amor é indispensável em tudo que você faz. Uma frase. Uma frase, eu vou usar. É uma frase que eu uso muito para os meus filhos. E às vezes eu brinco com as meninas aqui. Mas tá com medo? Vai com medo mesmo. Uhum. Não se arrependa. Tenta, né? Espera o momento perfeito para o medo passar. Eu vejo quantas ideias, quantos empreendedores deixaram de nascer
porque tiveram medo. Eu Exatamente. falo isso porque eu fiz isso. Eu fiz Quantas muitas vezes. eu deixei de comunicar o que eu tinha aqui dentro por medo. O que iriam pensar, me julgar, passar por ridículo. E aí eu posso garantir para você, eu deixei de tocar várias pessoas. Ah, eu te entendo muito bem, Ponto. porque eu também deixei de fazer muitas coisas por medo. Sim. O medo é um grande balizador para você não pôr sua vida em risco, Sim. vamos colocar assim. Mas ele pode te privar de coisas Exato. maravilhosas. Então, tá com medo, vai com medo mesmo. E para finalizar, se você quiser deixar uma mensagem, olha para a câmera. Pessoal, foi muito legal esse bate-papo. Eu adorei estar aqui com o Lúcio, de verdade. Voltaria quantas vezes ele quiser, porque eu acho que a gente tem muita conversa. Senti assim, uma sinergia muito legal entre nós. Se eu puder dizer aí para quem tem vontade de empreender ou tá perto aí de alguém da família, tem todas as características, mas tem medo, então tá com medo, vai com medo mesmo. Olhe as possibilidades infinitas que existem no mundo e tem lugar para todo mundo. Então, vai que com certeza dá certo. Porque se você tem realmente aquele desejo no seu coração e você tá dotado desse objetivo, pode ser difícil, você tem tropeços, Sim. é normal na vida de quem empreende. Isso também que faz a diferença, né? Porque não fica uma monotonia. Mas vai, gente, vai que dá tudo certo. E Cara, obrigada. Obrigado. Obrigada, Eu quero adorei o conhecer- livro. Eu quero conhecer mais sobre o projeto, pode contar comigo. Ai, que legal. Eu te gosto agradeço. de me conectar com pessoas que têm propósito. Muito obrigada. Eu acho que quando eu deixei isso bem claro para minha vida, fica mais fácil até de identificar as pessoas. Parece que quando eu olho, eu vejo... Não tem. Mas quando eu encontro alguém que tem, a conexão existe. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Foi um prazer estar aqui. Prazer é meu. Obrigada.